Nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouco sobre taxa de juros dos Estados Unidos. Como vocês sabem, a taxa de juros dos Estados Unidos está num ponto muito alto, está entre 5,5% e 5,5%. E a expectativa do mercado é que essas taxas começassem a ser cortadas já por agora, em março, abril, maio, e chegou a ser precificado 6 cortes no ano, e agora o pessoal já está precificando 2. Por que o Banco Central dos Estados Unidos não está cortando a taxa de juros? Porque a inflação está vindo mais alta do que esperado. Os números de economia vêm bem aquecidos nos Estados Unidos. Ano passado se falava em recessão. E a recessão não veio. Nós podemos ter algum tipo de recessão técnica, mas ela não veio. Então, por isso, o governo está tendo que manter, a Banco Central está tendo que manter a taxa de juros alta para não aquecer muito a economia e não explodir a inflação, que continua alta. Então isso acaba impactando no mercado brasileiro, no mercado do mundo inteiro. Porque se o governo dos Estados Unidos está pagando bem juros, o dinheiro acaba ficando lá. O pessoal acaba segurando o dinheiro nos Estados Unidos. E quanto mais demorar para cortar essa taxa de juros, mais isso pode impactar a nossa bolsa, a bolsa de todo mundo. O que eu quero comentar aqui? Eu tinha lido um artigo sobre o Ray Dalio, do Ray Dalio ano passado. O Ray Dalio é o gestor da Bridgewater, um dos maiores gestores do mundo, e ele falava sobre, ele demonstrava como a taxa de juros zero que nós vivemos de 2008 para cá, na verdade ela não é muito real. Então eu quero mostrar dados para vocês aqui para levantar uma questão. Será que a taxa de juros que a gente está vivendo atual não seria a taxa de juros correta, uma taxa de juros, digamos, normal para o mercado daqui para o futuro? Eu vou compartilhar com vocês aqui um dado que eu gerei aqui num site, onde eu tenho nesse gráfico, em azul, a taxa de inflação dos Estados Unidos, aqui, inflation rate, e em cinza, a taxa de juros dos Estados Unidos, de 72 para cá. O que é interessante a gente ver? Que a taxa de juros zero, ela só aconteceu de 2008 até 2015 e na época da Covid. Então isso foi ali, na verdade, um período anormal na história da economia americana. A gente vê que agora bom, isso aqui é para provar que as teorias econômicas estão certas. Os Estados Unidos subiram a taxa de juros, o que aconteceu com a inflação? Ela caiu. A inflação caiu aqui, a gente teve um excesso de inflação com toda a questão de cadeia de suprimentos que teve problema durante a Covid, com o excesso de dinheiro na mão das pessoas que foi feito com o incentivo econômico que o governo deu para as pessoas. Então ele aumentou a taxa de juros, aqui a inflação caiu. E agora a inflação está aqui num ponto de 3,1% e a taxa de juros em 5,5%. Mas a gente vê que em vários pontos, se a gente pegar aqui anos 90, que foram anos relativamente estáveis, a gente tem a inflação ali em 3% e a taxa de juros muito tempo em 6%, até mais ali, batendo 6,5%. Então, será que nós não estamos vivendo uma nova era de patamar de juros? Aqui nos anos 80, a gente teve ali alguns problemas com o petróleo, né? Como tinha Guerra Fria, tivemos problemas ali de suprimentos de petróleo. Isso aqui a gente teve altas aqui de inflação e a taxa de juros subindo para segurar a inflação. E aqui, normalmente, o juro real ficando parecido. Então, a gente vê que aqui o juro real não está muito longe do que a gente tem, não. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com essas expectativas de corte de taxa de juros com o mercado americano. A gente tem que acompanhar a inflação e ficar tranquilo com isso. E o que a gente deve fazer com os nossos investimentos? A gente deve seguir procurando bons fundamentos. E quando ocorrem quedas no mercado porque a taxa de juros não caiu, você pode achar novas oportunidades ou segurar os investimentos que você tem que comprovam serem bons. A gente não vê uma bolha no mercado, a gente vê que as empresas continuam devolvendo resultado, então elas estão gerando caixa, elas estão gerando fluxo de caixa, elas estão gerando receita, elas estão saudáveis de certa forma. Isso a gente vê, por exemplo, na Nvidia, empresas aí que subiram muito, mas estão lastreadas em resultados sim, por isso não é uma bolha.
Então, tomem cuidado com essas expectativas de queda na taxa de juros. Eu já estou vendo grandes gestores do mercado já falando se essa não é um patamar de taxa de juros que a gente tem que se acostumar por mais tempo. Era algo que, se você ver nos meus vídeos, eu já falei ano passado, que talvez, quando eu li esse artigo do Ray Dalio, fazia sentido a gente ver o histórico da taxa de juros dos Estados Unidos num período longo, e talvez o tempo anormal foi de 2008 a 2015 e na Covid. Essa realidade de taxa de juros zero talvez não volte. Mas vamos ficar de olho. É sempre bom estar posicionado, não fazer aquele que eles chamam de time the marketing, não tentar acertar o tempo do mercado, que a gente nunca sabe. É importante você estar posicionado em bons ativos, beleza? Gostou desse vídeo? Comenta ele, curte, compartilhe e me siga nas redes sociais. E a minha newsletter você pode achar aqui no meu link, beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço.